Oi, bom dia para você. Você conhece a Ora Pronobis? É uma planta que chega a ter até 35% de proteína, além de ser rica em vitamina C. Muito comum no Nordeste do país, ela vem ganhando cada vez mais espaço na mesa dos brasileiros. Inclusive, tanto os frutos quanto as folhas podem ser usados em várias receitas. Confira agora os detalhes na reportagem de Júnior Espíndola. A Ora Pronobis é uma planta com propriedades e nutrientes fantásticos para a saúde e bem-estar das pessoas. Por isso, em Chapecó, uma empresa do ramo de alimentação tem adaptado esta planta em algumas receitas, utilizando a própria fruta, muito parecida com o conhecido butiá, e as folhas, que podem ser usadas frescas ou secas, de diversas formas. E uma delas é moer as folhas e utilizá-las como farinha. Ela é muito gostosa, azedinha, e ela tem essa cor amarela porque ela é muito rica em beta-caroteno e vitamina C. A fruta você pode também estar utilizando em sucos, pode estar utilizando para fazer geleias, sobremesas, assim como você usa qualquer outra fruta. E comer também assim, natural, né? Que quanto mais natural, mais nutritivo é. Segundo esse engenheiro agrônomo, o clima mais seco contribui para a espécie Ora Pronobis e para os frutos da planta. Por isso, ela é encontrada com mais frequência no Brasil entre as regiões Sudeste e Nordeste. Aconteceu uma seca muito grande o ano passado, depois choveu, depois mais essa sequinha que está dando aí, ocasionou a formação de frutos. Para nós é ótimo isso para a região oeste de Santa Catarina, porque é só mais isso no Nordeste que acontece. Segundo o especialista, a reprodução e o cuidado com o plantio são processos bem simples. Estaca de 15, 20 centímetros mais ou menos, nós temos aí, e simplesmente nós conseguimos plantar no chão, ela enraiza facilmente e, como pode ser ver, em questão de 6 meses, 8 meses, ela já está uma planta enorme, bem formada. Essa planta, que não é muito conhecida, ela cresce como cerca viva e faz inclusive a proteção das residências. Isso porque o seu caule e também a fruta é cheio de espinhos. Mas ela também é de fácil adaptação em vários ambientes, em vários climas. E inclusive é rica em nutrientes, principalmente para o combate à anemia. Os benefícios delas realmente são bem grandes, né? Ela é uma planta conhecida muito pela questão do teor de proteína dela, né? Cerca de 100 gramas a gente encontra 20 gramas de proteína, então é uma quantidade bem considerável. Ela tem 20% do teor dela é proteico. Também tem um teor muito legal de ferro, cálcio, vitamina C. E também a gente pode encontrar muita fibra. Então, os benefícios dela para o intestino são incríveis, assim. Por outro lado, a nutricionista chama a atenção para um cuidado importante na hora de preparar o alimento. A gente só tem que ter uma atenção que a Ora Pronobis, ela tem um fator antinutricional que é chamado de ácido oxálico. É um fator que está em alguns alimentos vegetais, por exemplo, o espinafre, e ele impede um pouquinho a absorção do cálcio. Então é importante que sofra um processo térmico da folha para ela ser consumida depois, para não ter esse atrito com a questão do cálcio. Então a gente pode deixar ali fervendo a água e depois de 5 minutos que deu a ebulição, a gente pode deixar ela imersa de 10 a 20 minutos mais ou menos, e depois você pode utilizar para preparo de outros alimentos. No Japão, os fazendeiros têm usado uma nova forma de proteger plantações e pessoas dos animais selvagens. É um tipo de ajuda que não dorme em serviço e está sempre alerta. Quando o sol se põe no horizonte, os animais selvagens perdem o medo e chegam mais perto de fazendas e plantações. Mas a situação muda quando há um guardião como este. Javalis, ursos e cervos fogem diante do lobo monstro. Equipado com sensores, o robô faz movimentos quando algum animal se aproxima. Os olhos brilham e o som é assustador. O lobo foi instalado em mais de 70 locais, como plantações, fazendas e estradas do Japão. Entre os animais silvestres, os ursos são os que mais causam problemas. Com falta de comida, eles foram vistos este ano em mais de 10 mil ocasiões, rondando locais habitados. O engenheiro Yuji Ota escolheu a figura de um lobo justamente porque é um inimigo natural dos ursos.
Ele conta ainda que o importante é que os animais sintam medo e não voltem mais. Para isso, ele selecionou mais de 60 tipos de sons, como de cães, pessoas e tiros de espingarda. E o som mais assustador para eles é o do ser humano, diz o engenheiro. São vários modelos disponíveis e os mais caros podem custar quase R$30 mil. A fábrica, localizada em Hokkaido, desenvolve agora lobos robôs equipados com sistemas GPS capazes de se deslocar e fazer rondas. Acho que funcionaria inclusive no Brasil, diz o engenheiro. Nada mal para quem necessita de proteção contra animais selvagens. Mas com essa aparência, é bem provável que o lobo robô acabe espantando também muitos seres humanos. Ah, pode espantar sim, viu? Dados da Organização Internacional do Transporte mostram que a falta de motoristas na Europa cresceu 36% em um ano. O motivo para esse aumento está na falta de interesse pela profissão e também no fato de ter mais profissionais com idade avançada se aposentando. Alguns países europeus, como a Espanha, já estudam mudar a legislação para que jovens de 18 anos possam se tornar motoristas profissionais. A pecuária brasileira teve um ano de desafios, mas obteve números incríveis no decorrer de 2020. E sobre isso eu converso agora com Tiago Bernardino, pesquisador de pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA da USP. Tiago, muito obrigada por estar aqui com a gente, nesse programa especial de fim de ano. E eu começo perguntando assim do lado do consumidor, que nesse ano viu o preço da carne disparar. Isso deve continuar? Bom, olá a todos. Agradecer a Record News, pelo convite para a gente estar podendo passar um pouquinho de informação, falar um pouquinho sobre o mercado, que tanto traz anseio também para o consumidor nessa reta final de ano. Então, fica o meu agradecimento em nome do Centro, essa oportunidade. Bom, foi um ano bastante interessante em termos para a cadeia de pecuária, principalmente produtor, indústria, o setor de exportação, geração de divisa, geração de emprego, mas também o consumidor ele sentiu. E vem um pouquinho da sua colocação. Até a alta vai continuar, não vai continuar? A gente tem que sempre lembrar, indo direto ao ponto, O que forma o preço é a demanda e oferta. Isso em todos os setores da economia, desde a compra de um celular, desde uma compra de uma passagem de avião, até mesmo a carne bovina. Agora, a gente vem de uma oferta restrita já desde 2019. Então, a oferta no campo já dava sinais que os preços iam vir fortes, podemos dizer assim, ao longo de 2020. O que, evidentemente, a gente não esperava era esse apetite da China mesmo com a pandemia. Então, a China se aproxima do Brasil, compra muita carne e com baixa oferta, o preço subiu no mercado doméstico. Isso deve continuar ocorrendo? Vamos lembrar que a oferta vem se recompondo, Não é no curto prazo, a gente está falando de uma atividade de longo prazo, onde eu tenho a cria, o bezerro, a vaca demora 3 anos para ter a primeira cria e assim por diante. O bezerro vai demorar algo em torno de 2 anos a 3 anos para engordar. Eu estou falando de um ciclo médio da pecuária, algo em torno de 5, 6 anos. Então eu tenho um processo produtivo por trás, mas a oferta vai estar se recuperando a partir do ano que vem, 2022. O ponto-chave para 2021 realmente vai ser a demanda. A gente tem um problema interno no sentido, vai terminar o auxílio emergencial do governo, R$600, os R$300, a gente tem a questão do desemprego subindo, Então é importante saber que a gente vai olhar para o lado e vai ter uma carne de frango, a gente vai ter uma carne suína, a gente vai ter um peixe, uma tilápia que cresceu muito, mais competitivo que a carne bovina. E do lado externo, mas a China vai continuar, Thiago. A China vai continuar sendo um grande parceiro, só que o câmbio reduzindo, ou melhor, o real valorizando, o dólar reduzindo, deixa a nossa carne menos competitiva. Saindo de 5,60 para 5,10, 5,20, a carne fica mais competitiva. Então, a demanda vai ter um papel importante. Então, talvez no começo do ano, final do ano aqui, esse finalzinho de ano, o começo do ano de 2021, o preço da carne deu uma oscilada para baixo. Porque eu tenho outros gastos, como férias, despesas escolares, viagens, tributos, IPVA, IPTU, assim por diante, e isso dá um freio no consumo
do consumidor final, né? Então, a gente vai observar, sim, uma pressão em cima do preço da carne, mas, de novo, a oferta ainda está restrita. Então, os preços devem continuar firmes, oscilando em determinados momentos do ano. Você citou, né, essa importância, né, da abertura com o mercado chinês, essa parceria deve continuar. É um caminho sem volta, né, essas negociações com a China? É um ponto muito interessante. Tá? A China precisa de alimentos, seja da soja, seja do milho, seja da carne bovina, da carne suína, do frango, da energia. A gente está falando de algo em torno de 1,5 bilhão de pessoas, né? A gente fala no Brasil 220 milhões de pessoas, então os números são astronômicos na China. Então, se eu tenho um problema, como ela teve, um problema sanitário vinculado à peste suína africana, que acometeu muitos suínos, é o grande produtor, o grande consumidor. Ela se volta para o mundo buscando mercados. E se o mercado está competitivo, com custo baixo, com câmbio interessante para comprar, ela vai continuar comprando. Então a China ela pode até sim aumentar a sua produção, a produção de suínos ela vai aumentar, ela tem um plano, o governo chinês tem um plano estratégico para ser autossuficiente, principalmente em suínos, frango, leite, mas bovinocultura você precisa de espaço, você tem um custo, como eu disse, você tem um período longo de produção. Então a China vai continuar sendo parceira. Ela vai continuar produzindo lá dentro do território, mas ela vai continuar demandando de países como Brasil, Argentina, Austrália, próprios Estados Unidos, que tem uma briga tarifária, mas ainda a China vai ser um grande parceiro brasileiro nos próximos anos, sim, com certeza. Tiago, talvez assim, para aproveitar esse boom com o mercado chinês, teve produtor, né, que aproveitou e realmente já vendeu o gado, muitas vezes até mais jovem, e não está tendo agora para repor. Isso eu digo assim, que impacta muito o mercado interno, né? Como é que está essa situação? O mercado brasileiro, boa colocação, o mercado brasileiro ele sentiu muito isso, principalmente de setembro até agora meados, né, de dezembro, mas principalmente novembro, e isso traz reflexo para janeiro, fevereiro, assim por diante. O que é bacana dizer, o mercado chinês, ele gosta de uma carne de um animal mais jovem, de até 30 meses, 2 anos e meio, 2 anos e meio, 30 meses, né? Então, eu estou falando algo em torno de 24 meses a 30 meses. E ele paga mais por isso, ele paga mais por esse produto. Então, muitos pecuaristas, até pelo custo alto da alimentação, ele produziu um gado mais jovem, com uma tecnologia melhor, até mesmo com alimento melhor, mas ele entregou esse animal. Então, realmente, isso impacta também em menor oferta para os próximos períodos. Então, essa lógica do mercado chinês pagar mais por uma carne, por um animal jovem, né? Isso impacta sim na oferta futuro. E a gente tem que sempre lembrar que a novilha, né? A novilha é a fêmea jovem, ela tem um preço muito atrativo. Ela basicamente é precificada igual a um boi, né? Um boi gordo. Então muitos produtores também olham por esse mercado de fêmea e estão produzindo para receber a mais. E se eu abato mais vacas novas, mais fêmeas, a produção no período seguinte também tende a diminuir. Então, é um quebra-cabeça, um jogo de xadrez para a gente entender realmente o que deve acontecer no começo do ano que vem. Mas sim, a oferta, ela se restringe. A gente sabe que para o consumidor o preço subiu bastante, né? A gente sabe também que o produtor tem aproveitado esse momento de exportação, principalmente com o mercado chinês, mas dá para dizer que o pecuarista está ganhando dinheiro, né? Porque houve um aumento no preço dos insumos também. Exato, bem lembrado. A gente tem que sempre lembrar, a pecuária ela tem 2 grandes momentos ao longo do ano. O primeiro grande momento é na safra, que a gente chama, quando a gente tem muita chuva no verão, primavera, verão, comecinho do outono, mas principalmente muita chuva e muita luminosidade. Os dias estão começando 5 da manhã, estão escurecendo 6, 6 e meia, 7 da noite. Então isso ajuda. Com umidade e com grande taxa de luminosidade, eu tenho uma produção maior de pasto. Isso é um custo baixo. Agora, terminada a safra, lá por abril, maio, e demorando para começar a safra no período seguinte, como a gente está observando na seca, né? Que realmente demorou para chover, está chovendo agora em novembro, dezembro, e isso está sendo postergado, eu tenho que usar outros tipos de alimentação, entre eles é o milho, principalmente, o farelo, o subproduto. Então a gente tem um mercado com custo elevado, tá? Sem contar que o câmbio
do jeito que foi ao longo do ano, em média 5,50, a importação de fosfato, que é a base do sal mineral, a importação de medicamentos também eleva o custo. Então, o produtor está com uma margem boa, o produtor não pode reclamar desse ano, o pecuarista, principalmente no segundo semestre, mas que realmente o custo subiu. Resta a ele realmente ser um bom produtor, um bom empresário, produzir mais para reduzir esse custo que também subiu, mas a margem esse ano especificamente foi positiva assim, para o produtor de gado de corte. E tudo isso em meio a uma pandemia, né? Como é que ficaram os empregos em relação no meio dessa pandemia, né? E no setor pecuarista, Thiago? A gente, né, infelizmente, a gente vive ainda, né, esse período na espera de uma solução, de uma vacina que seja. Então, tem muitos setores que sofreram perdas, tanto em termos de vida como perdas financeiras. E realmente o agronegócio, especificamente a pecuária e também os grãos, mas a pecuária de corte, assim como tinha ocorrido em 2015 e 2016, quando a gente teve todo aquele processo do impeachment, alta taxa de desemprego, a pecuária ela conseguiu crescer. A gente está falando de um crescimento do agronegócio para esse ano, algo em torno de 9%, 10%, e a pecuária de corte despontando um crescimento maior até mesmo do que grãos. Então isso é reflexo realmente de uma melhora em termos de preço, né? E isso traz o quê? Um uso maior de tecnologia, um movimento maior na compra de insumos e é o efeito cadeia. Eu vou empregando mais pessoas, eu vou trazendo mais divisas, eu vou melhorando a renda dessas pessoas. Então, o agronegócio em si, e falando um pouquinho da pecuária, realmente não vou dizer que foi uma ilha em termos de pandemia, mas ela conseguiu sim trazer lucro para o produtor e realmente geração de emprego, geração de divisa até mesmo para o Brasil, né? Então a gente bateu o recorde de geração de caixa com exportação de carne bovina. Então esses são números expressivos que trazem um horizonte positivo até mesmo em termos de empregos, rendas e, como eu disse, maior caixa até mesmo para o governo brasileiro. Ok, então, né, expectativa otimista. Muito obrigada pelas informações, pela participação aqui com a gente, viu? Um bom dia para você. Eu que agradeço, fico à disposição. Só deixar uma mensagem, é um ano desafiador, a gente está num período de transição, né? Mas a gente tem que ser realista, mas um realista esperançoso, porque realmente o agronegócio vem sendo essa locomotiva, né? Que a gente vem falando nos últimos anos, 10, 20 anos, mas ele cada vez mais despontando. E o mundo precisa comer com qualidade e custo baixo. E o Brasil tem essa possibilidade, entre eles a carne bovina. Então, meu agradecimento aqui, um grande abraço a todos. Obrigada mais uma vez para você, Thiago. Fim de ano chegando e que tal preparar uma picanha suína especial de Réveillon para toda a família, hein? O preparo é muito fácil e quem traz essa super dica para a gente é a repórter Ingrid Alves. A nossa receita de hoje é super especial e propícia para essa época do ano, mas eu já começo agradecendo o chefe Molina, muito obrigada por nos receber. Eu agradeço, é um prazer e honra estar com vocês, sempre. Opa. Bom, a receita é picanha suína de Réveillon, mas pode ser feito o ano inteiro. Sazonal, né? Isso é fantástico. E o legal é que a gente pode trocar também a picanha suína pelo lombo, pode trocar pela alcatra suína, pode trocar pelo filezinho suína, é bem versátil. Bom, hoje a carne suína apresenta aí diversos cortes, assim como a carne bovina, né? Perfeito, igual, né? E com a qualidade super bacana, né? Hoje o controle de qualidade está no nível da carne bovina, então você pode comprar com toda a segurança. Muita gente tem receio, às vezes, de preparar a carne bovina por conta do ponto. A nossa receita leva mais ou menos quantos minutos para ficar pronta? Essa carne, se você deixar muito tempo, ela desmancha. Então aí é a questão de você acertar um ponto mais tenro, prevalecendo mais a suculência, ou se você gosta dela mais sequinha, mais afiambrada, então ela também te dá essas vertentes de variações. Aí é o paladar de cada um, cabe. Mas 30 minutinhos ela tá bacana. Tá pronta a nossa receita em 30 minutos? Perfeito. Então vamos acompanhar, anote aí os ingredientes. Para a receita de picanha suína de Réveillon, nós vamos precisar de 1,5 kg de picanha suína, 3 dentes de alho, meia cebola e uma pimenta dedo de moça, 1 xícara de salsinha, sal a gosto, 2 colheres de sopa de açúcar,
1 litro de caldo de legumes, 50 ml de mel e 50 ml de azeite. Para a farofa de couve, 50 ml de azeite, 2 dentes de alho e uma cebola, 200 gramas de bacon, uma xícara de cheiro verde picado, 50 gramas de azeitona, um tomate picado, 10 talos de couve picados, 2 xícaras de farinha de mandioca crua grossa. Para decorar, tomate cereja e buquê de ervas. Ingredientes anotados e a gente percebe aí que tem um talo de couve, uma farofa de couve, uma sugestão de acompanhamento, Molina. O legal do talo de couve é que ela fica super crocante e o sabor é diferente também, né? É você usar todos os elementos da cozinha, então não precisa descartar o talo de couve, até pelo valor nutricional dele que é muito forte, muito bacana. Mas tem outras, é possível combinar, acompanhar esse prato com uma variedade de itens? O brasileiro adora farofa, né? Então a farofa cabe bem em qualquer situação, né? Um churrasco, uma carne assada e hoje, no caso da nossa picanha suína, vai super bem. Aqui o fogão a lenha já está quente, mas dá para preparar em casa quem tem o fogão tradicional. Claro. Eu prefiro o fogão a lenha porque ele dá uma nota de defumação na comida, então fica muito gostoso esse toque da lenha queimando, mas o fogão convencional é perfeito também. Então vamos lá para o fogão para preparar? Vamos lá. Vamos embora. Bom, dando início ao nosso prato de hoje, primeiro passo a gente vai acrescer do azeite. O primeiro processo é selar essa carne, a picanha, na primeira etapa dela, mantendo a gordura para baixo. Como a chapa está super quente, eu já vou virar, vocês notam que ela já deu uma coloração bonita. Jogar as minhas cebolas. Vou jogar o meu mel. Nosso caldo de legumes. Os ingredientes já estão aí, agora ela fica no processo de cozimento nesse caldo? Agora esse caldo nós para ele reduzir praticamente a mais de 1/3, a gente vai conferir o sal mais no final, porque senão você vai desidratar um pouco a carne, né? Acrescento a pimenta, jogo o açúcar para ir dando aquela caramelizada aos poucos e agora é uma questão de paciência e esses 30 minutinhos ela vai ficar prontinha para nós. Foi mel e açúcar, não fica doce? O açúcar eu não coloquei ainda, eu vou dosando, né? À medida que eu vou colocando, provando dele. Mas esse é o segredo, é o agridoce que é a combinação mais perfeita para essa picanha. Uma outra dica, você pode variar com alguma geleia. Uma geleia de morango, de laranja, de jabuticaba, que é a época agora. É uma combinação perfeita para carne suína. Nesse processo da cocção, eu vou fazer levemente alguns talhos na peça de picanha. Dessa forma, o sal vai entrar com mais propriedade. A nossa pimenta. Passados os 30 minutos, a gente foi o tempo todo jogando caldo para manter ela bem úmida. A nossa picanha está chegando no final. A gente vai acrescer agora bem pouquinho açúcar na parte do caldo, que vai dar um pouquinho de vida, vai reforçar o doce dela. E a nossa picanha já começa a se apresentar. Vai para a forma. Salsinha. E o caldo caramelado. Aproveitando o nosso tacho, a gente fala que é o demi-glace, que é a parte melhor. Jogamos o azeite, a inserção agora do bacon, a cebola, azeitonas.
tomate picado, o alho, os talos de couve, sal. Vamos lá agora com a farinha, cheiro verde, tomatinho cereja, cheirinho bom aqui, mesa posta e até uma sugestão para servir. Molina, sem segredos essa receita. Super fácil, tranquilo. É bem tranquilo. E a sua sugestão aí para ficar ainda mais festivo, um arroz dourado? É açafrão, né? Aquela coisinha básica, gostosa, da vida, né? E é o simbolismo do ouro pro fim de ano, o pessoal curte essas suas tradições, né? Com certeza. Bom, essa quantidade, mais ou menos 1,5 kg de picanha suína, serve em quantas pessoas? Olha, 4 pessoas com fartura, né? Se você acrescentar saladas diversas, até vai aumentando um pouco mais, mas 4 pessoas é com segurança. Bom, então aqui a nossa sugestão de hoje, a picanha suína, a farofa de couve super colorida e tem um arrozinho aí também de brinde. Arrozinho extra. Molina, muitíssimo obrigada pela sua participação, sempre um bom ano para você. Obrigado para nós todos. É isso aí, você, olha só, arrisque-se, faça essa receita. Se você fizer, não esquece de marcar a gente nas redes sociais também. Tchau, até a próxima. Exótica e muito apreciada na gastronomia europeia, a alcachofra vem conquistando cada vez mais os brasileiros. Tanto que já tem produtor trabalhando com a flor no interior paulista, em Santo Antônio do Pinhal. E a cidade tem até um festival para celebrar a temporada de colheita, que acontece só uma vez por ano. Com a primavera, uma iguaria retorna à mesa, a alcachofra. A flor, apreciada desde os tempos da Cleópatra, é muito consumida no Brasil. Diz umas histórias antigas que a Cleópatra, quando tinha algum servo comendo alcachofra, que mandava eliminar. Então, tem relatos de alcachofra muitos antigos. Porque ela queria só para ela. Mas eu conheço muitas receitas da Itália e muitas receitas da Espanha. A alcachofra é saborosa e lembra um outro vegetal também muito apreciado. Ela lembra muito entre palmito e aspargo. Para quem nunca comeu alcachofra, eu coloco essa referência. Na Serra da Mantiqueira, a flor se desenvolve muito bem. A colheita acontece entre os meses de agosto e novembro. A produtora rural fica de olho no tempo certo para fazer a retirada. Ela não pode estar muito aberta, mas também não pode estar muito fechadinha. Na verdade, fechadinha até não tem problema, porque você vai comer bem mais tenra, né? É como se fosse dizer assim, comer um broto, né? Mas se ela passa do ponto que ela fica muito aberta, ela fica muito fibrosa. Então você não tem o aproveitamento total dela. E olha só que curioso, o caule também é comestível, né, Marta? Isso. Eu posso provar? Pode. Ó, tá vendo? Eu cortei aqui, porque geralmente quando se prepara um prato, você corta o cabo e isso aqui é que vai ser o prato principal. Tá, a flor, né? É, a flor. E aí, você vai fazer o quê? Com o caule. Você vai aproveitar esse miolinho aqui, ó. Essa partezinha mais amarela. Isso, quer ver? Eu vou cortar que ele vai aparecer melhor, ó. Porque ele oxida, por isso que ele fica escuro daquele jeito. É essa parte que você vai comer. Então, você vai fazer isso aqui. Descasca. Descasca. Geralmente se usa esse miolinho, esse talinho, para fazer risoto ou os italianos às vezes comem cru na salada. Tá? Então é isso. E aí você pode quebrar pontinho. Posso então? Pode. Quer que eu corte com tesoura? É mais fácil se você me ajudar. Vamos lá, deixa eu tirar a máscara, né, gente? Pode comer. Não é amargo, não? É um pouquinho. É um pouquinho? Ele tem um gosto Tem água aí? Ele tem um gosto diferente. Porque se você mastigar, você vai sentir é amargo, mas... um adocicado, parece que espalha alguma coisa diferente na boca.
como se fosse um adoçante. Geralmente se faz, ou você faz um risoto, faz um acompanhamento num espaguete, você pode fazer o recheio de uma torta com esse miolinho. Então, a alcachofra você aproveita tudo. A versatilidade é a principal característica da alcachofra. A beleza da planta também chama a atenção. Quando ela está passada, você vai ver que ela vai estar mais assim aberta. Ela vai estar meio que como se fosse abrindo as pétalas de uma flor, né? E aqui dentro tem um monte de espinhozinho. E esses espinhozinhos eles vão abrir, que daí são as flores, que tem uma cor púrpura muito bonita. Para a primeira colheita, pode levar de 6 até 8 meses depois do plantio das mudas. Em condições de temperatura adequadas, a planta produz a alcachofra uma vez por ano. Por isso os pratos são bastante apreciados. Esse restaurante, em Santo Antônio do Pinhal, atrai turistas de toda a região e até de outros estados, que sobem a serra só para participar do Festival da Alcachofra, que acontece até o início de novembro. O meinho da alcachofra tem uns fiozinhos que eles não são agradáveis ao consumo, então eu tiro, ele é muito fácil de tirar, eu tiro com a mão e aí eu tenho o buraco dela, que é o coração dela, para rechear. E eu faço também pratos crentes, eu recheio com macarrão, eu recheio com risoto e eu faço os molhos das carnes, do peixe, é super versátil. Uma das entradas é a alcachofra ao vinagrete. O preparo é simples, dá para fazer em casa. Só é preciso ficar atento ao tempo de cozimento da flor. O cozimento dela é muito rápido, é uma flor, as pessoas não podem esquecer. E como uma flor, ela é delicada. Então tem que colocar na panela de pressão, apitou, desliga e está pronta a alcachofra. O vinagrete é o vinagrete normal que a gente faz em casa, mas eu coloco uma pitada de frutas vermelhas neste vinagrete. A chefe Anuque tem descendência europeia. Aprendeu a apreciar a iguaria em casa e hoje prepara as receitas à base de alcachofra com muito carinho. Além disso, eu coloco outras flores comestíveis para comer, porque agora é época das flores e por que não comê-las? Então a gente tem flor no nosso quintal, vamos aproveitar. O tomate é um fruto delicado que precisa de cuidados especiais na produção e colheita. Quando é do tipo grape, aquele pequenininho, o trabalho tem que ser redobrado. Diferente do fruto maior, o tomate grape é cultivado em estufas. Isso para evitar pragas e diminuir o uso de defensivos agrícolas. Nessa propriedade em Aparecida de Goiânia, são mais de 8 mil pés de tomates do tipo grape, plantados em 3 estufas. A produção tem cerca de 1 ano e meio e já rendeu boas colheitas. Para manter a qualidade dos tomatinhos, o cuidado começa logo na entrada da estufa. A gente vai conhecer a estufa agora, né? Tem todo um processo, um cuidado para se evitar, inclusive, a entrada de pragas, né? Conta pra gente como que é pra gente poder entrar na estufa. Certo. O objetivo da estufa é o quê? É você evitar a entrada, o ataque nas plantas de pragas e doenças. Então, a primeira etapa do processo de entrada na estufa dos funcionários é o quê? Abrir um pouquinho aqui para esperar essa coluna de ar funcionar e gerar uma pressão negativa aqui, né? Uma coluna de vento que evita a entrada da traça, de qualquer praga que venha atacar. Vamos ver como é que é então. Pode abrir, abre um pouquinho e deixa o vento sair. Deixa o vento sair. O segundo processo é o processo de desinfecção dos pés. Por quê? A gente pode acabar carregando na sola dos pés, né, algum nematóide, algum patógeno que pode atacar a cultura. Então, o primeiro passo é a desinfecção ali no produto líquido, né, que é hipoclorito. E o segundo passo é a desinfecção aqui na cal virgem. Os cuidados rigorosos evitam a entrada de pragas e fazem com que o uso de defensivos agrícolas seja menor, diferente das plantações no campo aberto, onde o fruto fica exposto. Só que nessa estufa são 2.700 plantas. Agora, Gabriel, me conta, quanto tempo demora ali desde o plantio da muda até a primeira colheita? A gente vê que dá fruto durante o ano todo, né? O gotejamento é fundamental para isso também? Certo, isso. Um dos objetivos da estufa é você conseguir realizar esse cultivo ao longo do ano inteiro, né? No caso de cultivar em campo aberto, você não consegue cultivar no período das chuvas devido à planta ser uma planta muito sensível. A irrigação é feita por sistema automático de gotejamento. Toda a nutrição que a planta vai receber vai acontecer via fertirrigação.
Então toda a irrigação que acontece é adubo que a planta está recebendo para o seu desenvolvimento. Essa nutrição vai nutrir as raízes da planta aqui e o excedente vai escorrer pelo fundo do vaso e vai sair como drenado. Um pé pode render frutos durante 8 meses. Depois disso, a planta é arrancada e dá espaço para novas mudas. Agora, Gabriel, quais são os principais desafios? Porque a gente sabe que não é um trabalho fácil, né, para chegar na qualidade ali de excelência. O maior desafio que o produtor encontra hoje é comercialização, né, que é você conseguir vender o seu produto com um bom valor, compatível com o produto que você entrega ao mercado, né? Então esse, de longe, é o maior desafio do produtor hoje, equilibrar isso ao longo do ano, né, e ter um bom preço médio. O segundo maior desafio é o quê? Você conseguir conduzir o serviço das estufas em dia. Por quê? Como é um serviço muito manual, muito delicado, né, só que nesse projeto nosso aqui, nós temos aqui 8 funcionários que manejam as plantas ao longo da semana. Então ele visita cada uma dessas 2.700 plantas nessa estufa 2 a 3 vezes por semana. Como? Retirando um brotinho como esse aqui, que é um dreno de energia da planta, então ele tem que ser retirado. Ele pode atrapalhar o desenvolvimento da planta. Ele vai drenar a energia que deveria estar sendo direcionada para o fruto, né, para que o fruto seja de um tamanho bom, seja um fruto docinho, equilibrado. A produção em um mês pode chegar a até 7 toneladas. Um dos pontos fortes que a gente tem aqui é essa logística bastante sinérgica com a cidade. Então a gente procura entregar para o cliente sempre um fruto já maduro, que é o quê? Um fruto que não tem nada de verde, né? Como esse aqui, por exemplo, que ainda não está pronto para ser colhido. Então a partir desse momento aqui a gente pode colher ele e aí ele vai passar pelo processo de beneficiamento. E desse processo ele segue para a embalagem e o envio para os clientes. E ainda assim ele pode durar até 15 dias, até mais de 15 dias ali no mercado. Isso. O nosso processo de construção do fruto, ele permite que o cliente, né, seja o supermercado ou o cliente final, desfrute de um longo período com o produto já colhido. Você vai conhecer agora o strudel, um doce milenar e de sabor único. Tanto que Jaraguá do Sul, cidade do interior de Santa Catarina, já é reconhecida oficialmente como a capital do strudel. Agora, a Associação Húngara da cidade quer o título de Patrimônio Imaterial. É o que você vai ver agora na reportagem. Um doce milenar que, além do sabor único, carrega segredos que poucas pessoas conhecem. Não se sabe ao certo quando o strudel começou a ser fabricado, mas os primeiros registros são do ano 1000 depois de Cristo. O nome foi dado pelos alemães. Strudel significa redemoinho, mas a massa fina e elástica é uma herança gastronômica dos povos húngaros. A história nos diz que o strudel ele surgiu na Hungria, isso há centenas de anos, no milênio passado, durante encontros das tribos húngaras. Então tinha tribos que vinham com frutas, traziam frutas, outras traziam trigo, cereais, e lá eles comercializavam, faziam a troca desses produtos e também já faziam o alimento para eles da época. E assim faziam carnes ensopadas, diversos tipos de molhos, massas cozidas, e também faziam as iguarias também para o café da tarde, né, que seriam os doces, bolos, tortas. E assim surgiu o strudel. Então foi uma mistura de frutas com massa. Com o passar dos anos, essa delícia se espalhou pela Europa, atravessou as fronteiras e aportou no Brasil, na colônia de Jaraguá do Sul. Há 98 anos, o strudel é servido nos encontros da comunidade para reviver a tradição dos povos antigos. E desde 2013, o doce ganhou uma festa própria no município. Feita basicamente com farinha de trigo, sal, água morna e óleo, a massa é trabalhada vigorosamente. Depois descansa coberta por um pano por cerca de 1 hora. Todo o processo é artesanal, principalmente a forma de esticar e colocar o recheio. Essa técnica de preparo, de esticar a massa, de usar ela fina, o mais fina possível, com uma boa qualidade de um trigo também, que permite que tenha essa elasticidade, assim, acontecer de rasgar a massa e abrir muito fino mesmo para que você sinta o sabor do recheio. Então, para conseguir fazer essa massa, esticar essa massa, você precisa ter uma grande experiência, uma grande prática e também na criatividade do recheio. Admiro muito o jeito deles abrir o strudel, né? Porque é um processo totalmente artesanal
e só com bastante experiência mesmo, né? A gente até já tentou fazer também, mas não funciona do jeito que as meninas fazem, né? Então, a gente realmente tira o chapéu para esse trabalho, né? Nesta fábrica em Jaraguá do Sul, são feitos cerca de 400 strudels por semana. São vários sabores, desde os doces, como queijinho, goiabada e maçã, até salgados, como frango e repolho. Uma tradição que faz sucesso na mesa dos moradores. Um sabor que traz também boas memórias da infância. Jaraguá do Sul já é reconhecida oficialmente como a capital catarinense do strudel. Mas agora a Associação Húngara quer o título de patrimônio imaterial e, por isso, está recolhendo assinaturas dos moradores. 600 pessoas já assinaram o documento. O abaixo-assinado será entregue à Prefeitura com fotos antigas e outros documentos históricos, que serão analisados pelo município. O título deve aumentar a fama e despertar ainda mais interesse para o tão querido strudel. Uma fazenda no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, se dedica exclusivamente para a criação de ovelhas. E não tem muito segredo não, o manejo é simples, só a alimentação que requer mais cuidado. Veja agora os detalhes na reportagem. Elas fazem festa quando alguém se aproxima. As ovelhinhas querem brincar, assim como os cães quando o dono chega em casa. É a mesma coisa, parece um cachorrinho, tá? Gosta de brincar. O Valtencir é quem cuida dos animais e de toda a propriedade. Um lugar lindo, rodeado de muito verde e água. Essa é a represa de Paraibuna. Aqui na fazenda são dezenas de ovelhas. Esses filhotes, ou cordeiros, têm 2 meses. Agora eu estou aqui no curral, pois eu vim conhecer, gente, as ovelhas mais novinhas. Olha só o tamanhinho delas. Quantos meses tem? 15 dias. Na verdade, tem 15 dias. Elas são tão pequenininhas. E elas ficam aqui separadas das outras, por quê, Valtencir? Como é 15 dias, então não pode misturar com as outras grandes. Porque senão dá briga. Só um pisa no outro, aí machuca, né? Os bebezinhos ficam com as mães. Eles são frágeis e por isso os pais, os carneiros, ficam em outro espaço. Eu sou pesadão para não pisar na mãozinha deles, para não machucar, né? Então fica separado. As ovelhas se alimentam de uma mistura de capim, cana e vitaminas. Já os filhotes estão aguardando ansiosos pelo mamar. Olha, 3 vezes por dia os filhotes precisam mamar. E como a mãe deles é de primeira viagem, não dá conta de alimentar todos, a gente precisa dar uma ajudinha. É por isso que o Valtencir trouxe as mamadeiras das ovelhas aqui. Claro que eu vou ajudar a tratar. É fácil? É fácil. Então me ajuda. Como é que é? É igual tratar de neném? É a mesma coisa. Ah, então eu acho que eu vou saber, vai, gente. Qual que a gente vai escolher? E olha, elas ficam desesperadas. Agora, Valtencir, você vai segurar meu microfone. Olha como que ela fica desesperada. Pega isso no colo. Vou pegar no colo. Aqui, né? Gente, não é igual um bebê, não. É mais bruto. Aí. Olha, gente, olha que fome. Ó, o microfone. Cadê o microfone? Olha, gente, como mama. E o leite desse mamar é de uma mãe postiça, a Chita. Como a mãe deles são mãe de primeira viagem, tem pouco leite, tem que dar uma ajudinha no leite da vaca. A natureza é mesmo encantadora. E tem gente morrendo de ciúmes por aqui, viu? O cachorro da fazenda, o Arcor, tem que dar atenção para todos. Ah, o Arcor é muito ciumento de mim, muito ciumento demais. A vida na roça dá trabalho, mas o Valtencir faz com muito gosto. Eu amo demais o que eu faço para isso aqui. Nossa, é o meu sonho também. Quando o sol se põe, é hora de guardar as ovelhas. Elas vão para a casinha. Lá ficam aquecidas durante a noite e descansam.
O Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia e audiência e até a próxima. Tchau!